Muito obrigado, Filipe. Eu quero começar por agradecer muito o convite que a direção da faculdade me fez para fazer esta palestra, um webinar. Queria alertar quem me esteja a ouvir que é o primeiro webinar que eu faço, portanto, que tem que ser pacientes com a minha inexperiência nesta tecnologia. Eu vou fingir que estou a falar para a televisão, que é a melhor maneira de eu não me preocupar muito com quem me está a ouvir. O título que me pareceu adequado é 2020, a Odisseia da Economia Portuguesa no Grande Confinamento, que é no fundo a tradução para português da expressão feliz que o FMI usou no seu relatório. E eu pensei também na ideia de montanha-russa, mas na montanha-russa normalmente há um percurso pré-definido e nas odisseias, de facto, nós não sabemos muito bem nem quando começam nem quando acabam e, portanto, esta indeterminação sobre a viagem parece melhor capturada pela ideia de odisseia do que pela ideia de montanha-russa. E o meu objetivo é, acima de tudo, falar-vos sobre o ano de 2020. E para começar já com uma parte quantitativa, este ano já teve 111 dias, hoje é o 112º, e portanto ainda falta a maior parte do ano. Portanto, a maior parte do ano de 2020 ainda não foi observado. Eu de facto não sei o que é que vai acontecer no resto do ano e penso que a maior parte das pessoas também não sabe o que é que vai acontecer no resto do ano. E mesmo sobre o passado nós ainda temos muito pouca informação. Estamos num território ainda que a informação é muito escassa. Mas eu vou tentar falar-vos, acima de tudo, de dados e desta viagem, desta odisseia, que é uma odisseia mundial. Portanto, neste momento parece muito mais importante do que falar apenas sobre Portugal, é falar sobre os vários países do mundo e os próprios condicionalismos das decisões comuns são partilhados a nível global. Seria muito difícil, por exemplo, ao governo português decidir não haver confinamento em Portugal e depois todos os países da Europa havia confinamento. Ou vice-versa, ou se nenhum país fizesse confinamento, só Portugal é que fazia confinamento. As decisões estão muito interligadas e a data-chave para mim desta transformação é o dia 9 de março, quando ficou claro que a Itália tinha decidido um grande confinamento, e nessa data ficou mais ou menos claro que de uma forma ou de outra isso se alargaria a todos os países desenvolvidos e, portanto, os riscos para este ano deixaram de ser centrados no impacto que o que acontecia na economia chinesa poderia ter ou não no resto do mundo e passou a ser este fator comum, no fundo é um fator comum, que acontece mais ou menos a todos os países desenvolvidos, com diferenças entre países, mas o grosso do choque parece-me ser um choque comum. E para as entidades que fazem previsões, as coisas mudaram naquela semana. Este era o meu plano para hoje. Portanto, traçar-vos os principais cenários para o PIB português em 2020 e tentar explicar-vos, na minha perspectiva, quais é que são os indicadores de stress que fizeram esta grande mudança. Eles são óbvios em algumas séries, e vou tentar apresentar essas séries. Depois esta grande incerteza do segundo trimestre, no segundo trimestre, hoje é dia 21, portanto ainda só 20 dias do segundo trimestre, dois nonos do trimestre, num trimestre de 91 dias, e portanto a maior parte do trimestre ainda está para vir, mas este é o trimestre que parece ser o maior desafio. Entretanto, o FMI publicou as suas perspectivas para a economia mundial e é importante compreender como é que, de facto, as perspectivas sombrias para 2020 são partilhadas em todos os países do mundo e é difícil dar muito mais precisão do que isso. Alguns desenvolvimentos do que poderá ser para a economia portuguesa o déficit e a dívida. E depois dos últimos 10 minutos sobre perspectivas de médio prazo. Neste momento o curto prazo, este ano é tão importante que o médio prazo é só útil para tentar compreender o curto prazo, quase como para tentar dar alguma normalidade. E finalmente, mais do que advogar política económica, tentar prever e antecipar o que é que poderá ser a política económica
dos principais agentes. Este é o meu plano e começo já com um gráfico que eu tentaria chamar a atenção. Estas barras, eu espero que vejam aqui o meu ratinho, estas barras a cinzento são as recessões da economia portuguesa desde a democracia, portanto desde 1977. Esta é a crise das dívidas soberanas e o programa de ajustamento em Portugal. Vejam esta quebra muito pronunciada este período muito longo. Isto é o quarto trimestre de 2019. Reparem que nós estávamos numa recuperação mais ou menos contínua desde o primeiro trimestre de 2013, portanto havia aqui uma contínua recuperação paulatina, quase sem erro, da economia portuguesa. E de repente, a partir no dia 9 de março, nós que nos preparávamos para dizer que tudo continuaria como antes, business as usual, de repente no dia 9 de março a nossa opinião sobre o que ia acontecer em Portugal e no mundo mudou drasticamente, e isso está representado por esta quebra a vermelho, que é o nosso cenário central. É uma quebra no segundo trimestre, para efeitos deste desenho, que é próximo de 18%. Nós, de facto, não fazemos ideia de quanto é que isto é. Eu vou tentar mostrar alguns gráficos para suportar este cenário, mas é mesmo uma ideia de cenarização. As coisas podem ser bem piores, e, portanto, isto seria uma queda mais acentuada. Se virem aqui no cenário central, isso representaria a regressarmos ao século passado, aqui ao Produto Interno Bruto, que foi em 98, é um regresso muitos anos atrás, e se a quebra for maior, ainda seria mais 3 ou 4 anos para trás. Vejam que é uma quebra extraordinariamente pronunciada, que está implícita na nossa projeção trimestral. E depois a existência de uma recuperação que, neste cenário de 10%, digamos assim, para este ano, ainda é relativamente otimista, porque o que está aqui implícito é que recupera a trajetória que vinha de trás, alguns no final de 2022. Portanto, este nosso cenário central, na sua brutalidade, é relativamente otimista na velocidade com que recupera. O cenário otimista é muito otimista, diz que temos a quebra do segundo trimestre e depois recuperamos logo. É uma visão de sonho. E o cenário pessimista é dizer que há quebras permanentes na atividade. O principal efeito para pensar na existência dessas quebras permanentes será o que resultará das falências das empresas e da perda da capacidade produtiva, não apenas de empresas, mas também de instituições, o que faria com que o regresso a estes níveis anteriores fosse extraordinariamente mais lento e mais duro. Portanto, seria o que nós temos aqui como cenário pessimista. Porquê que para nós este cenário se tornou um cenário central para a economia portuguesa no curto prazo? Basicamente através da observação dos fatores de stress. Nós começámos a ver isto primeiro nas taxas de juros das obrigações do Tesouro. Vejam que até aqui, meados de fevereiro, está tudo normal, e depois de repente começa aqui a reduzir muito depressa, nas OTs a 2 anos, não é? E foi neste período, reparem que elas já estavam relativamente baixas, as OTs, portanto, os yields das OTs americanas, as taxas de juros das obrigações do Tesouro americano. Isto para nós, como é diretamente associado à percepção de que a pandemia se ia alastrar a todos os países desenvolvidos, para nós isto foi um sinal de stress, aliás correspondeu a 2 decisões extraordinárias da Reserva Federal, que eu tenho mais à frente, a 3 de março e a 15 de março. Okay? Portanto, aqui um sinal de stress vindo do mercado financeiro. Isto é a situação portuguesa, um bocadinho depois, em que nós vemos a subida um bocadinho posterior ao que aconteceu nos Estados Unidos, e depois aqui uma intervenção do BCE que travou a subida, mas as coisas preparavam-se para ficar feias. Em termos de política monetária, um dos indicadores mais impressionantes é o chamado balanço da Reserva Federal Americana, que subiu em 2 semanas, subiu 1,9 trilhões de dólares, os trilhões americanos, portanto 12 zeros, para evitar confusão sobre o significado das palavras, e este declive é brutalmente superior àquele que houve no início da crise financeira e correspondeu àquele esforço de redução do balanço da Reserva Federal ao longo de 2 ou 3 anos, foi completamente eclipsado por esta massiva entrada de recursos. E, portanto, este sinal de stress significa que a Reserva Federal Americana estava muito preocupada
e neste caso uma grande preocupação só significa o medo de uma enorme contração. E portanto os sinais oriundos dos mercados financeiros, por esta via e pelas decisões das autoridades monetárias, sinalizam uma contração ímpar na atividade económica. Portanto, é daí o sinal de stress. Já posteriormente, este é um salto brutal da subida do desemprego nos Estados Unidos. Reparem, se pusermos aqui o salto, toda a variabilidade anterior não existe. Portanto, para se ver alguma variabilidade é preciso fazer a representação em logaritmo da subida do desemprego. É uma coisa nunca vista. E difícil de interpretar, até no seu significado, sobre o que é que significa em termos de atividade económica. Nos dados em que nós estamos à procura dos sinais de stress, por exemplo, no sentimento económico alemão, praticamente não se nota ainda nada, ou o que se nota é relativamente pouco. Aliás, paradoxalmente, no dado de hoje ainda subiu um bocadinho. Portanto, não se nota ainda o stress nestes indicadores habituais de conjuntura. Um sítio, um local onde o stress se nota em Portugal é nas vendas dos veículos de passageiro em março, mas nós não sabemos se a razão é a quebra da procura, isto é, as pessoas deixaram de ter vontade de comprar automóveis, ou se é do lado da oferta, no sentido em que os estandes estão fechados, mesmo que as pessoas queiram comprar, não conseguem comprar. De qualquer maneira, é uma quebra brutal e que indicia uma quebra significativa da atividade económica já em março. Outro local onde se vê esta quebra é nas operações multibanco, também uma quebra significativa de atividade. Também nunca visto este tipo de variação homóloga. Isto coexiste com indicadores onde não se nota alteração nenhuma. Por exemplo, nas vendas de cimento em março, face ao ano passado, as vendas cresceram 6,7%. Há setores de atividade que ainda podem não ter sentido nada na sua atividade. Portanto, coexistem séries onde há indicadores de stress, com séries onde não se nota qualquer abrandamento da atividade económica. Estes são indicadores coincidentes, tipicamente muito relacionados com o crescimento do PIB. O de cima é o indicador de sentimento económico para Portugal, construído pelo Eurostat, baseado no inquérito do INE, e na prática o indicador à roda de 100, que é o que ali o valor de março representa, um bocadinho abaixo, mas nada ainda de preocupante. Este indicador, em princípio, seria consistente com um crescimento à roda de 2%, portanto isto ainda não é um sinal de stress propriamente dito. A mesma coisa com estes indicadores avançados da OCDE. Há aqui uma perninha para baixo, mas houve muitas perninhas para baixo no passado, portanto isto ainda não tem a dimensão de stress que nós vimos nos indicadores do mercado financeiro. Onde já se nota alguma coisa, mas pouco, é no desemprego registado em Portugal. Mas esta subida homóloga é apenas ainda de 3%. O Instituto de Emprego e Formação Profissional tem divulgado os dados diários do desemprego. Essas séries não são muito fáceis de tratar e já sugerem que o agravamento no desemprego é muito maior do que isso. Este é um outro indicador de atividade preparado por um colega meu, Miguel Benino Matos, com base na mobilidade do Facebook e, portanto, comparando a mobilidade, nós temos andado à procura de outro tipo de indicadores de alta frequência que possam sugerir abrandamento da atividade e, portanto, através de dados do Facebook, comparando a mobilidade das pessoas dentro e fora das suas freguesias, e se associarmos a saída da freguesia a uma medida de atividade económica, esta quebra grande cá em baixo nas saídas de freguesia é uma medida, é uma proxy possível para a redução da atividade económica. Okay. Mas talvez o sítio onde nós estamos à espera de encontrar atividade, portanto, nós neste momento, relativamente ao primeiro trimestre, coexistem dados normais com dados já de forte abrandamento. O que significa que o primeiro trimestre, tanto pode ter uma quebra relativamente pequena, a nossa estimativa é, por exemplo, 0,3, mas pode ser pior, pode ser 1,8, e já depois de nós termos feito este cálculo, já houve notícias muito negativas. Por exemplo, na China a contração do primeiro trimestre foi 9,8%, o Banco Central francês previu uma contração de 6% da economia francesa no primeiro trimestre. Portanto, há aqui vários indicadores que sugerem que já no primeiro trimestre a quebra pode ser muito significativa. Vamos ver, não há dados ainda, como eu dizia.
Aqui é importante separar o passado do presente e do futuro. Portanto, o primeiro trimestre é passado, mas ainda não há dados, portanto nós temos que estimar o que é que foi o passado. O segundo trimestre é presente, sendo que verdadeiramente no segundo trimestre só 20 dias é que são passados, o dia de hoje é presente, e depois o resto do trimestre é futuro. E o resto do trimestre depende ainda do que vão fazer as autoridades, portanto, objetivamente nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer no segundo trimestre e provavelmente o confinamento é a principal medida que pode influenciar ou não a atividade económica no segundo trimestre. Portanto, não é um problema de previsão, é um problema que inclui ainda decisões por parte das autoridades que nós não conhecemos e que as próprias autoridades não conhecem e que dependem do evoluir de uma doença. Portanto, há aqui uma incerteza sobre a doença, há uma incerteza sobre a reação da política à doença e, portanto, é praticamente impossível prever. O que é possível fazer é cenarizar, é criar cenários e verificar o que é que esses cenários poderiam significar em termos de atividade económica. E é isso que nós vamos tentar fazer, por exemplo, no gráfico seguinte. O que aqui está é representada a série do emprego, não do desemprego, à qual abatemos mais ou menos administrativamente o crescimento do desemprego nas séries do IFP, mais o crescimento diário do desemprego que já tem sido publicado, mais o número de pessoas que já estão em layoff. E se somarmos isso tudo, isto dá uma quebra muito significativa do emprego. Estamos aqui num território que é parecido com o gato de Schrödinger da física, porque as pessoas que estão em layoff, elas por um lado não são desemprego, mas por outro lado também não produzem. Aliás, o mesmo tipo de questão se associa ao teletrabalho. Há pessoas que estão em teletrabalho e, portanto, num certo sentido estão a trabalhar, mas há muitas atividades em que o teletrabalho não é suficientemente produtivo. Se ele fosse produtivo, as pessoas já tinham mudado para teletrabalho. Portanto, há simultaneamente atividades que elas representam simultaneamente atividade e não atividade, e é difícil nós sabermos em exato o que isso significa. Se nós tentarmos ver o que é que isto pode significar para o PIB do segundo trimestre, que é neste momento o fator que mais me preocupa, o que nós vemos aqui no gráfico da esquerda é a relação entre as variações do emprego e as variações do PIB, variações do emprego, variações do PIB aqui, variações do emprego aqui. E nós vemos que há uma relação bastante forte entre emprego e atividade económica, uma relação contemporânea. Também há uma relação dinâmica, mas aqui o que está representado é a relação contemporânea. Agora, queria-vos mostrar o que é que, se os dados do emprego forem verdadeiros para o segundo trimestre, estas bolinhas todas aqui azul estão todas aqui metidas. Estão a ver? Parece um cluster de estrelas, parece que estamos a olhar para um telescópio para as Pleiades. Okay? É mesmo esse formato. E nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que vai acontecer à redução do emprego, incluindo os layoffs, no segundo trimestre. Portanto, nós temos um horizonte de incerteza que é maior do que todos os dados que alguma vez observamos. E nós podemos fingir que esta relação é linear e, portanto, projetar uma relação entre emprego e atividade económica, mas de facto nós não sabemos, pelo menos eu não sei, talvez haja quem saiba, mas eu não sou uma dessas pessoas. E, portanto, isto é melhor representado por uma espécie de uma elipse que vai de uma situação muito má, uma quebra do PIB de apenas 10%, até uma situação péssima, que eu nem vou dizer o número para não ser citado. Ok? Portanto, quando nós depois pomos alguma recuperação da economia no terceiro e quarto trimestre, que é completamente incerta, porque nós não temos neste momento sinais para isso, nós temos no cenário central uma queda de cerca de 10% para este ano, e aqui representada face ao nível do PIB de 2019, muito má no cenário pessimista e uma recuperação relativamente rápida no cenário otimista. Esta nossa cenarização é bastante consistente com a cenarização do FMI, que prevê cerca de 8%, o nosso cenário central é 10% para a contração da economia portuguesa este ano, com um agravamento significativo do saldo orçamental para 7% e com um agravamento da dívida em percentagem do PIB para cerca de 135%. Eu vou tentar andar mais depressa para passar estes slides das finanças públicas. A nossa conta é ligeiramente diferente, para um déficit orçamental um bocadinho maior. Vou passar, e também ligeiramente mais pessimista em termos de dívida pública, mas podemos, neste momento, para efeitos de análise, aceitar o cenário do FMI.
Isto acontece num contexto da economia mundial. Estou aqui a representar outra vez o nosso cenário central, o pessimista e o otimista, e aqui estamos a representar não os crescimentos em 2021 e 2022, mas a recuperação face ao ano 2019, portanto uma espécie de 2019 cresceu 2,2%, foi um ano normal, digamos assim. No cenário central nós ainda estaríamos abaixo em 2021 face a 2019, mas já teríamos recuperado praticamente tudo e até um bocadinho mais em 2022. Portanto, o cenário central até tem elementos otimistas. O cenário otimista recuperávamos tudo em 2021 e o cenário pessimista, devido àquele efeito das falências, ainda estaríamos bastante abaixo, mas em recuperação em 2022. A própria FMI não se preocupou em fazer previsões para 2022, não bem a situação que nós estamos. Isto é o mesmo os dados, agora representado para várias entidades, e já aqui agora já com o crescimento, e fazemos parte de um painel mais lato de entidades que fazem projeções de crescimento, que eu tenho aqui representadas, e portanto o consenso, estes dados ainda foram publicados pela maior parte das instituições antes do estudo do FMI, e portanto nesta altura nós éramos de longe os mais pessimistas, com 10%, eu não sei se no final de abril nós continuaremos a ser os mais pessimistas, veremos se seremos ou não os mais pessimistas. Isto é a evolução por componente da despesa, pode ser importante para perceber quais são as principais zonas onde se vai notar a quebra da atividade económica. A azul são exportações, uma quebra que pode ser muito significativa. Amarelo, investimento. A tracejado negro, o PIB. A laranja, o consumo privado. E só o consumo público é que aqui está perspectivado continuar a crescer. Reparem que isto não tem nada a ver, num certo sentido, não tem nada a ver com Portugal. Portanto, a zona euro, a previsão do FMI é de uma contração de 7,5%, o PIB mundial uma contração de 3%, apenas a China e a Índia têm previsões de crescimentos positivos, e reparem que muitas destas contrações previstas para os vários países da zona euro são muito parecidas, e o FMI reconhece que tem enorme incerteza à roda destas projeções. Portanto, são de facto projeções mais para cenarizar. E nesta lógica da cenarização, o dado muito importante que falta é a quebra da atividade no segundo trimestre. Esse é que é o dado-chave para compreender o que poderá acontecer no resto do ano. Isto é uma representação disso mesmo. Estão a ver que aqui todas as previsões de quase todos os países alinhados, a China um bocadinho diferente no cenário do FMI, e aqui representado, mais uma vez, em termos quanto maior for a quebra este ano, em princípio maior a expectativa de rebound. Quem for mais pessimista para 2020, mais otimista em princípio será para 2021 neste efeito de rebound, basculante se quiserem. Okay? Vou saltar para as estimativas do desemprego, porque elas são muito marcadas pela relação que nós viemos a estabelecer entre a atividade económica e o desemprego, e esta relação no curto prazo pode estar completamente adulterada, dado o inusitado da situação em que estamos. Na balança corrente e de capital, nós estamos a prever um ligeiro desagravamento. O Banco de Portugal está até a prever melhoria. O principal efeito do Banco de Portugal é o efeito de preços. E, obviamente, se começarmos a comprar petróleo a preços negativos, dada a nossa dependência do petróleo, isso até terá um contributo. Quanto mais petróleo comprarmos, melhor a nossa balança externa. Não tenho a certeza se vamos conseguir fazer isso, mas mostra bem a importância do efeito de preços para a balança externa, e no caso agora dos desenvolvimentos da última semana sobre o preço do petróleo, o impacto brutal que isso poderá ter para nós, mas particularmente para as economias dependentes do petróleo, como a Rússia, ou Angola, ou os países em geral, os países do Médio Oriente. Portanto, quais são os principais riscos? Portanto, a principal dimensão que influencia toda a nossa cenarização é a duração e severidade do confinamento. Portanto, se ele for longo e severo, será muito pior. O segundo efeito é a perda de capacidade produtiva via falências. E o terceiro efeito é a persistência ou não de choques permanentes no comércio internacional, quer por políticas sanitárias de controle da pandemia, quer por políticas de recuperação da atividade económica para a própria atividade doméstica. Todos esses efeitos criam aqui um risco grande no comércio internacional.
Isso não se nota nos dados, este é um indicador que nós usamos para ver como é que está a economia mundial, este último dado que nós temos disponível é até fevereiro e não se nota nada. Portanto, ainda não se nota nada de assustador. Reparem que na crise de 2008, esta foi a quebra no comércio internacional, neste momento ainda não se nota praticamente nada. Não quer dizer que não se venha a notar. Os mercados financeiros, obviamente, estão sob enorme volatilidade e eu aqui queria salientar a questão do petróleo, que teve nos últimos dias um comportamento impressionante. Finalmente, queria aqui umas breves reflexões finais sobre política económica e aqui queria usar o nosso nome. Nós fazemos previsões, não fazemos policy, mas também fazemos previsões sobre policy, portanto nós também conseguimos antecipar porque isso também é comportamento, portanto o comportamento dos governantes para nós também é comportamento que nós podemos tentar prever. E portanto é essa abordagem que eu queria rapidamente refletir convosco para até ponto de partida para eventuais discussão ou perguntas que acho interessante colocar. Nós neste momento o choque que atravessamos toca todas as áreas do que nós podemos pensar ser a atividade económica, que é produção, consumo e rendimento. Que no longo prazo, em princípio, é igual. Em princípio, a produção é igual àquilo que é produzido, é igual ao que é o consumido, e na prática, o valor daquilo que é produzido é o rendimento ou do trabalho ou do capital. Portanto, no longo prazo, estas três coisas na prática são iguais. O segundo aspecto é que, na prática, Portugal não tem total autonomia para decidir se regressa à produção. Isto tem que ser, de alguma maneira, coordenado com os outros países. Não é? Se o governo português... Reparem que o confinamento em Portugal começou antes da declaração do estado de emergência. Há uma série de séries que mostram isso. Portanto, quando as autoridades de outros países recomendaram o confinamento, muitos portugueses, por medo, por antecipação, acabámos de fazer a mesma coisa. Portanto, o grau de interdependência da economia mundial e a passagem da informação, a influência mútua de governos e governados de vários países, faz com que cada país tenha uma margem de manobra limitada. No caso da produção, a variável de ajustamento possível é o inventário. Portanto, durante algum tempo pode-se produzir para inventário, alguém que queira manter a atividade produtiva, e algumas empresas provavelmente vão continuar a produzir para inventário, sabe-se lá para quanto tempo. Mas a recuperação da produção só ocorrerá quando o confinamento for abrandado, portanto não parece possível de outra maneira. No consumo, reparem que muitos bens de consumo são de consumo presencial. A palavra consumo está muito associada à palavra comer e o comer, por definição, é presencial. Portanto, há aqui uma dimensão presencial. Portanto, há muitas coisas que não se conseguem produzir remotamente. Mais uma vez, em prazos curtos pode-se consumir do inventário, não é? Se tivermos um armazém ou uma despensa recheada, podemos consumir do nosso inventário. E em termos de rendimento, também podemos usar poupanças acumuladas para substituir o que precisávamos de rendimento para comprar o que precisamos de consumir. Em termos de rendimento, os rendimentos do trabalho estão interrompidos parcialmente, é isso que faz o layoff, mas também os rendimentos de capital, porque estas políticas de repressão financeira também alteram os rendimentos de capital, e se houver falências generalizadas, vai haver perdas também na remuneração de muito capital. Parte do objetivo da política orçamental é compensar parcialmente alguns rendimentos, mas por definição não consegue compensar totalmente, nem em Portugal, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, portanto não há um problema específico, embora países que tenham maior capacidade de endividamento ou que tenham maior poupança acumulada, têm mais capacidade de manter o nível de consumo. Portanto, aqui tem mais capacidade de compensar o rendimento com as poupanças acumuladas. Em termos de prioridades, portanto, é normal que as autoridades tenham centradas as suas ações nisso, não é? Na produção, no consumo e no rendimento, e nos sistemas de pagamento. De alguma maneira, a normalização da produção, no caso mais simples em Portugal, em setores como o do turismo, quer dizer, se Portugal abrir o setor do turismo e os aeroportos deixarem de funcionar, isso não vai aumentar a procura tanto quanto se os outros países aumentarem. Portanto, há aqui uma dimensão intrinsecamente coordenada. E que tem que ter alguma sincronização, não precisa de ser uma sincronização instantânea, mas tem que ocorrer numa janela temporal semelhante.
As exportações é a mesma coisa, os fluxos do comércio internacional, aquilo que é exportação para um é importação para o outro. E aqui a prioridade, em termos de normalização da produção, é manter o máximo de capacidade produtiva e, portanto, evitar falências desnecessárias. Se o confinamento for curto, isto é, só um mês, por exemplo, ou só um mês e meio, ou só 2 meses, pode-se aspirar a manter quase toda a capacidade produtiva, mas se o confinamento for longo, é praticamente impossível. E aqui a questão é saber se conseguimos evitar falências desnecessárias. E depois é difícil saber, no calor da refrega, é difícil saber quais as falências que são desnecessárias e aquelas que não são, portanto é uma coisa difícil de identificar. Em termos de rendimento e consumo, a política orçamental visa compensar essa perda de rendimento das famílias, das empresas, das instituições, e há outra parte que visa compensar o choque negativo da procura, portanto a escassez de procura que se verifica por causa do choque, o governo pode gastar um bocadinho mais e compensar parcialmente. Claro que aqui há um problema de composição, porque aquilo que o governo pode ir consumir, pode procurar, não é exatamente aquilo que a economia produzia anteriormente, portanto há aqui um problema, mas é esse o objetivo. Finalmente, temos a política monetária que tem o objetivo de manter o sistema a funcionar e de garantir o máximo de cumprimento de obrigações de pagamentos das famílias, das empresas, das instituições. Isso tem uma componente que pode também ser jurídica, como por exemplo no caso das moratórias. E já agora também ajudar no cumprimento das obrigações dos Estados, porque os próprios Estados que atingem os seus limites de endividamento, eles podem ter eles próprios dificuldades de cumprir as suas obrigações. E visa ainda evitar que se entre numa economia de troca direta, portanto, que todo o sistema monetário continue a funcionar, portanto, evitar a ruptura do próprio sistema, que com o atual grau de stress é um problema que as autoridades monetárias estão muito atentas, obviamente. Portanto, no curto prazo, o que é normal que os governos façam é uma compensação parcial das perdas e, no fundo, o que os governos estão a fazer é, na prática, ativar uma espécie de seguro coletivo, dirigido a quem perde mais em resultado do choque. Portanto, essas são as políticas de compensação no curto prazo. A médio prazo, a questão-chave é saber qual é a redução do nível de atividade. E a necessidade de ajustar ao novo nível de atividade, que, como eu estou a tentar salientar desde o início, ninguém sabe quem é, eu certamente não sei qual é que é esse nível de atividade. Num cenário benigno, naquele cenário que nós temos vindo a designar como otimista, a atividade regressaria aos níveis de 2019 e, portanto, o problema político seria apenas o da distribuição dos custos da perda de produção de 2020. Há aqui um choque grande, há uma perda grande e, portanto, isso tem que ser distribuído por quem ainda estiver por cá em 2022, daqui a 2 anos, quando as coisas normalizarem. Mas num cenário mais adverso, num cenário em que há um choque permanente, portanto há uma perda permanente e, portanto, há um nível elevado de falências, resultante quer da pandemia, quer das medidas de confinamento e distanciamento social, e que isso é um choque permanente na atividade económica, que condiciona a atividade económica de forma permanente. Então, para além deste choque de curto prazo, temporário, é preciso acomodar toda a economia à nova capacidade produtiva e todas as despesas. E isso, obviamente, não é uma questão teórica, é uma questão prática, e é uma questão prática que depende dos dados, ou seja, depende do que for de facto o nível de atividade. É que, se quiserem, usando a linguagem da literatura em controle, é um problema de closed loop, é um problema em que nós não podemos decidir a priori uma trajetória sem saber exatamente o que é que acontecerá à atividade económica no futuro. E neste momento, todos os trimestres, portanto, nós não temos informação, portanto, neste momento não temos ainda informação precisa sobre o primeiro trimestre, quase certeza foi uma quebra, mas ainda não será uma quebra muito grande. O trimestre mais importante, onde se abate a tragédia, é o segundo. Vai haver uma grande quebra de atividade, mas há uma enorme incerteza sobre a dimensão dessa quebra. Na cenarização central que nós fizemos, nós estamos a pensar num número à roda de 18%, mas não
Não há uma estimativa no sentido normal da palavra estimativa, é apenas o que nós usamos para fazer essa cenarização. Eu penso que é mais ou menos o que a FMI também usou e é o que muitas das entidades estarão a usar um número dessa ordem de grandeza. Depois, portanto, essa é uma incerteza muito importante, o grau do choque que ocorrerá no segundo trimestre. E depois é a dúvida sobre a natureza da recuperação no terceiro e quarto trimestre, que pode ser mais lenta ou mais rápida, e que não há informação hoje para antecipar isso, na minha opinião, e que num certo sentido não depende da política económica, porque é muito difícil a política económica impedir, pela sua grande dimensão, impedir mais uma vez para simplificar, todas as falências que poderão acontecer, portanto será muito, muito difícil à política económica impedir isso, orçamental, monetária, mesmo parte jurídica, de moratórias, é muito difícil travar isso, penso eu, na sua plenitude, e portanto a recuperação será maior nas empresas mais capitalizadas, que se conseguirem endividar para manter a atividade e que depois estejam prontas, o mais depressa possível, no terceiro e quarto trimestre do ano. E só à medida que e portanto na prática, nós só teremos uma boa leitura do que está a acontecer quando começarem a surgir dados sobre o quarto trimestre do ano. Porque se houver uma quebra muito grande no segundo, o terceiro trimestre ainda será estranho, porque será um trimestre de rebound, e só o quarto trimestre do ano é que poderia ser normal, se é que haverá alguma coisa normal neste ano de 2020. Portanto, as autoridades, quer os Estados, quer as autoridades monetárias, vão estar a tomar muitas decisões muito às escuras, porque este problema que nós temos de observação são os próprios Estados que também têm este problema de observação, porque os dados que nós usamos na natureza pública são o mesmo tipo de dados que os Estados usam para tomar as suas principais decisões, para organizar os orçamentos, para fazer o cenário macro das suas projeções, esse tipo de atividades de planeamento normal das economias. E era tudo o que eu tinha para partilhar convosco, estou disponível para quaisquer perguntas que tenham, e já perceberam que para a maior parte das perguntas eu não vou ter uma boa resposta, mas estou disponível à mesma para as tentar endereçar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação claríssima e tão interessante. Íamos então abrir as perguntas. Ia começar por pedir ao Hélder Carvalho que colocasse a sua questão. Hélder? Boa tarde, parabéns pela iniciativa, boa tarde Diogo, boa tarde João. Sabemos que é um momento difícil, ou seja, até o passado é cenário, é estimado, ou seja, não há neste momento dados que sejam realmente reais. Falou a determinado momento daquele que é a evolução do preço do combustível. Neste momento sabemos também que no mundo da energia está a haver um maior consumo de renováveis, proporcional, porque o consumo elétrico está a baixar. Um destes fatores, ou seja, o consumo elétrico, decorre claramente do Covid, o do petróleo, ou do petróleo, não. Como é que isto pode impactar os vossos três cenários? Ou seja, se acha que no curto prazo o preço do combustível e a evolução do consumo energético poderá afetar os cenários? Fazemos uma pergunta cada vez ou fazemos várias perguntas ao mesmo tempo? Diogo, como é que como quiser, como achar melhor. Bom, eu talvez responda a essa pergunta. Se a semana passada me tivessem perguntado se o preço do petróleo nos Estados Unidos podia ser negativo, eu ia dizer que não. Portanto, era uma coisa que não me passava pela cabeça. E, portanto, o trabalho que nós normalmente fazemos aqui no nosso núcleo evita tentar prever preços. A previsão de preço é muito útil para trabalhar no mercado financeiro e para planificar a aquisição de matérias-primas, mas é um trabalho mais, digamos, se quisermos, mais de observadores do mercado de capitais. Para nós, o mercado de capitais é um sinal do resto. Portanto, eu interpretaria este sinal dos preços da energia neste momento como um sinal do fortíssimo abrandamento da procura à escala mundial, e neste caso particular, na escala americana,
de tal maneira que o petróleo que já tinha sido comprado não tem espaço para ser armazenado. Portanto, é um problema de que aquele fenómeno de inventário que às vezes se consegue resolver, neste momento nem essa questão do inventário se consegue da armazenagem, se consegue resolver. E esse tipo de efeitos de preços de muito curto prazo, só os especialistas do setor é que os compreendem. Eu não sei o suficiente sobre o setor da energia para antecipar como é que se alterarão os rácios de preços entre os vários tipos de energia. A única coisa que me sinto confortável a dizer é que durante este ano haverá uma brutal volatilidade dos preços, também ao longo do tempo. Por exemplo, o preço da energia para maio, o petróleo, é muito diferente do preço de junho e é muito diferente do preço de julho, e mesmo essas diferenças de preços não é normal. E, portanto, essa volatilidade dos vários mercados financeiros parece-me que será observada este ano, e eu teria muita dificuldade em antecipar movimentos, e estou todos os dias surpreendido com as oscilações de preços que vou lendo no Financial Times. Muito bem, ia passar agora a palavra ao José Luís Trindade. José, pedi-lhe só que fosse breve a colocar a sua pergunta. Boa tarde a todos. Eu realmente fiz uma pergunta aqui no chat. Basicamente eu vou então ser curto na pergunta, uma vez que foi um pouco longa. É assim, eu neste momento encontro-me a fazer um mestrado em Engenharia Eletrotécnica, apesar de eu ser um profissional com experiência e ter sido aluno da Católica na educação, na formação de executivos, e a minha questão prende-se com o seguinte. Pronto, o tema da minha tese neste momento é a Indústria 4.0, e a Indústria 4.0 era visto como a revolução dos processos industriais, das cidades inteligentes, os smart cars, os smart homes, e tudo isto por via da modernização da rede móvel, entre outros estándares de comunicações, como a rede 5G, onde em distintos países da União Europeia foi adiado o leilão por várias questões, e agora, tendo em conta a situação atual da pandemia, já houve vários players importantes em diversos países europeus, entre os quais Portugal, que vieram noticiar que para 2020 não era viável a implementação do 5G, e isso terá impacto muito grande em todos os setores de atividade relacionados com a indústria. Apesar de Portugal não ser um país tão industrializado como a Alemanha vai ser o país mais afetado com tudo isto, porque a Alemanha tinha um programa mesmo no Ministério da Indústria, acho que era assim que se chamava, e que foi inicialmente apresentada numa feira internacional da Hannover em 2011, foi mesmo inscrito lá este programa. Eu queria saber qual seria, face ao cenário atual, a nova estratégia para a transição digital. Obrigado. Bom, mais uma vez, é uma pergunta muito específica, muito importante. Todo o tema das Smart Cities é um tema muito importante, todo o problema das energias renováveis, todo o problema da transformação tecnológica, e portanto a indústria 4.0, esses temas são importantes e não deixaram de ser importantes, continuarão a ser importantes. O que se altera é as prioridades da política orçamental. Ou seja, neste momento a política orçamental e a disponibilidade financeira dos Estados vai estar, na minha opinião, é a minha previsão, é aquilo que eu tinha nos slides finais, vai estar orientada para manter o máximo da capacidade produtiva instalada, mais do que estar preocupada em transformar essa capacidade produtiva. Não por isso não ser importante, mas é uma questão de gestão das prioridades. E como essa capacidade financeira dos Estados, mesmo da Alemanha, mesmo dos Estados Unidos, ela é limitada, e como não é desejável compensar plenamente todas as perdas, porque haverá um novo equilíbrio, e é uma parte que tem que ser absorvido pelas empresas, pela sociedade, pelas instituições, eu acho que é normal esperar que uma série desses projetos sejam adiados. Acho que isso não é, eu não estou a advogar que o sejam, é apenas, acho que é uma previsão que me parece razoável fazer-se com a informação que temos hoje. Obrigado. Depois temos aqui outra pergunta de Dinis Silva, que ele prefere que seja eu a fazer, e ele pergunta quais é que são os setores de atividade que irão, no fundo, puxar pela recuperação, na sua opinião. Bom, eu tinha aqui um slide escondido. Primeiro, a resposta a essa pergunta, como muitas outras, é que eu de facto não sei, não é? Mas eu queria mostrar um slide com os nossos cenários
para as exportações, que eu não mostrei há bocadinho, mas se virmos nas crises passadas, as exportações rapidamente atingiram a sua trajetória clássica. Mesmo que tenhamos uma quebra brutal no segundo trimestre, eu estou à espera de uma quebra muito, muito pronunciada no segundo trimestre, é possível que após essa quebra as exportações retomem o mais depressa possível a um nível próximo da sua trajetória anterior. Mas isso depende, crucialmente, do regresso à normalização da atividade produtiva na generalidade dos países para que nós exportamos. E, portanto, estamos dependentes da normalização da produção mundial, portanto, do rendimento dos consumidores do resto do mundo, para essa normalização. Se isso acontecer, portanto, se houver uma normalização da economia mundial, eu acho que o choque do segundo trimestre das exportações poderá ser dos primeiros a recuperar. Mas isso não é uma previsão no sentido clássico da palavra previsão, é apenas aquilo que eu esperaria face àquilo que tem sido a flexibilidade do setor externo português a ajustar-se aos choques que têm ocorrido na economia portuguesa. Muito bem, e agora temos aqui uma pergunta final da Ana Teixeira. Ana, tem a palavra. Obrigada, Diogo. Olá, professor. Minha pergunta é muito objetiva. Tem alguma previsão sobre o impacto que o Covid terá no setor da restauração e da hotelaria em Portugal? Nós não fizemos essa previsão setorial. Há muitas consultoras portuguesas que estão a produzir relatórios com previsões dessa natureza. O INE e o Banco de Portugal estão a fazer um inquérito semanal que permite antecipar o choque até à data sobre o setor do turismo e da restauração. Esse choque é extraordinariamente severo, é um dos setores mais afetados. Eu penso que será também um setor para o qual as autoridades querem ajudar, portanto é um setor para o qual as autoridades estão conscientes da dimensão do choque. Mas o choque é de uma dimensão tão brutal que não é claro que as autoridades tenham capacidade para absorver o choque na totalidade. Aliás, o próprio layoff, que é a medida mais significativa da resposta do governo português, não é claro que o governo tenha capacidade para o manter durante um período prolongado, porque ele é mesmo bastante caro. E quando hoje eu tentei dar um enfoque grande à ideia da recuperação da atividade, é precisamente para ilustrar que, na minha opinião, que o governo português, os governos europeus e os governos mundiais podem fazer para recuperar a atividade económica, de facto, não é política orçamental ou política monetária no sentido clássico, é permitir que a produção retome a sua normalidade. Essa é que é a principal medida de política económica. Isso vai ter que ser feito no novo quadro sanitário, portanto não pode ser feito desenquadrado do quadro sanitário em que nos encontramos, mas provavelmente vai ter que ter uma tolerância pelo risco maior do que aquela que está no discurso das autoridades. E isso é que é muito difícil. Portanto, eu diria que quando estas políticas de confinamento foram decididas, e bem, portanto, num certo sentido, de acordo com a orientação das autoridades, não penso que tenha sido ponderado o que seria o custo em termos de atividade económica, ou pelo menos no discurso público isso não era apresentado como um trade-off que era feito. Agora que o FMI revelou a dimensão desse custo, esse trade-off torna-se visível. Portanto, torna-se visível a relação entre a proteção de saúde pública e custos em termos de rendimento das pessoas, como por exemplo no setor de restauração em que referi como exemplo. E eu acho que esse trade-off agora vai ser visto de outra maneira e vai ser visto, na minha opinião, com maior tolerância pelo risco. Portanto, essa é outra previsão implícita na minha
na minha ideia de regresso ao confinamento, porque o choque atinge uma dimensão tal que eu acho que não estava na cabeça dos decisores públicos. E hoje penso que a generalidade dos países europeus, dos bem governados, digamos assim, tem como prioridade central o regresso à normalidade. Portanto, essa ideia de regresso à normalidade parece-me hoje ser muito forte na generalidade dos governos europeus e não era tão obviamente forte há 2 ou 3 semanas atrás, na minha opinião. Portanto, eu acho que as coisas de facto mudaram na perspectiva dos governantes. Muito obrigado por ter respondido a tantas perguntas. Ainda tínhamos aqui mais, mas de modo a garantirmos que terminamos a horas. Ia passar a palavra ao professor Filipe Santos, o nosso Dean. Filipe, tens a palavra. Muito obrigado, Diogo. João, muito obrigado por esta conferência e sabendo que foi a tua primeira conferência digital e que sabemos muito pouco sobre o que está a acontecer à economia, foi extraordinariamente clara a forma como partilhaste connosco a tua ignorância. Portanto, deixaste-nos a todos muito mais esclarecidos e por isso muito obrigado. E torna-se também clara a importância de fazer uma análise fundamentada e recolher dados sobre o que se está a passar com as economias em Portugal e globalmente. É isso também que estamos a fazer na Católica Lisbon. Portanto, os nossos economistas estão a trabalhar olhando para dados rápidos e microdados da economia portuguesa, conseguirem ter dados mais atuais que permitam dar uma base para uma análise fundamentada e uma informação. Portanto, o NECEP faz este trabalho, os economistas também fazem este trabalho, temos vários professores a trabalhar neste tema dos microdados e temos também outros que estão a trabalhar em áreas diferentes, incluindo a questão do apoio às PMEs, bem como a questão do comportamento dos consumidores. E nesse contexto, estas conferências digitais são uma forma de juntarmos a nossa comunidade alargada e podermos partilhar todo este conhecimento. Em particular, esta semana vai ser muito profícua em partilhas em modelo de conferência digital e eu chamava a atenção para amanhã, temos uma outra conferência digital do professor João Luís Serra das Neves. Ele fez uma conferência para um grupo de alunos sobre a economia em tempo de peste e essa conferência foi tão brilhante e esclarecedora que decidimos fazer uma nova versão para um público mais alargado, com uma perspectiva talvez um pouco mais histórica do que é ter uma economia em tempos de peste, que já aconteceram no passado, e o que é que significa um pouco para o futuro. Portanto, recomendo vivamente a conferência da manhã, às 17 horas, aqui no Knowledge at Católica Lisbon. E no dia seguinte, na quinta-feira, às 17 horas também, teremos a nossa professora Rita Coelho do Val. Ela lidera já também há vários anos uma outra infraestrutura de investigação aqui na Católica, que é o Observatório da Sociedade Portuguesa, onde acompanha mais de 1000 pessoas ao longo dos anos, percebendo os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus consumos, e fez um estudo muito recente, agora já em abril, para, no fundo, ver a evolução do comportamento e das percepções dos consumidores face a esta nova realidade e irá partilhar connosco as conclusões desse estudo, que está a terminar, portanto, hoje, portanto, muito frescas também, e irá fazer o seminário de quinta-feira às 17 horas. Portanto, recomendo estes 2 seminários, iremos continuar a partilhar convosco o trabalho que vimos fazendo e talvez deixar uma nota final de que os cenários que o João traçou são muito desafiantes. Havia ali uma pergunta sobre se estaremos à margem da Grande Depressão ou de uma nova Grande Depressão. Nós hoje sabemos que a Grande Depressão aconteceu por uma situação difícil que foi acentuada por más políticas económicas. E, portanto, todos esperamos que estejamos mais sábios, passado quase 100 anos da Grande Depressão, e que consigamos evitar que o Covid se torne uma nova Grande Depressão. Vai ser um desafio de todos, não só dos líderes políticos europeus e nacionais, mas também eu acho que todos nós, no nosso comportamento, como consumidores e como empresários, na forma como nos ajustamos a esta crise, sem destruir a capacidade produtiva e sem comprometer o futuro. E, portanto, também depende de nós. E com esta nota, gostaria de novamente agradecer ao João e à equipa do NECEP todo este trabalho e dar um abraço a todos
e até à próxima conferência, que será amanhã às 17 horas.